trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo 1, versículo de número... a partir do versículo de número 12. Daniel 1, versículo 12, já está aqui também, e a gente vai ler. Diz assim a palavra do Senhor: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires e ajas com os teus servos. Ele conveio nisso e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe de diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos, e os magos e os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Senhor, esta é a hora de nós sermos ministrados pela Tua Palavra. Venha nos abençoar, Senhor. Venha tirar agora todo impedimento, todas as barreiras, tudo aquilo que queira nos distrair. E que nesta noite a Tua Palavra seja ela ministrada com muita confiança. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus muito forte. Glória a Deus. Queridos, essa palavra ela é muito propícia. Ela é muito nosso momento de hoje. A história que eu acabei de ler para vocês fala de um profeta. Na verdade são 4 personagens aqui citados: Daniel, Azarias, Misael e Ananias, mas em especial Daniel, que dá nome ao livro. A história de Daniel ela é muito propícia com o momento que nós estamos vivendo. Para quem não está contextualizado com a história de Daniel, Daniel era um jovem. Ele não era um jovem comum. Por que ele não era um jovem comum? Porque Daniel, ele era um jovem rico. Ele era rico. Daniel era um jovem que tinha, sei lá, acho que uns 16, 17 anos, no máximo talvez uns 18 anos. E ele era um jovem, como naquela época e como nos dias de hoje, um jovem com bastante condições, tem sonhos, tem projetos, tem anseios ou desejos. E Daniel ele estava dentro desse grupo. Quando o povo da Babilônia invadiu a cidade de Judá, invadiu Jerusalém, a cidade de Jerusalém, invadiu Judá, destruiu tudo. Eles levaram para a Babilônia
alguns exilados. Só que eles não foram pegando todo mundo, eles foram seletivos. E eles levaram para a Babilônia, eram jovens, eram homens, eram jovens, eram pessoas da classe A. Hoje nós chamaríamos de classe A. Gente rica. Quem entendeu, diga amém. Não tinha pobre, não tinha trabalhador lá pobre, camponês, só gente rica. Eles pegavam, por exemplo, da família real. Eles pegavam, por exemplo, da família de origem sacerdotal, que eram as pessoas mais bem financeiramente. E Daniel estava nesse grupo. 16, 17 anos. De repente ele viu a casa dele ser destruída. De repente ele se viu longe de seus pais, num lugar onde ele não conhecia ninguém. Outro idioma, falavam outro idioma, não entendiam o que os outros falavam. Lugar com uma outra religião, outros deuses, outras culturas, até outros alimentos. E Daniel se virou no meio. Por que eu disse que é uma palavra propícia? Exatamente isso está acontecendo com os nossos irmãos, com as nossas irmãs do Rio Grande do Sul. Num dia estavam nas suas casas, seu carro na garagem, suas roupinhas no guarda-roupa, perfuminho estava lá, os documentos, emprego, e do dia para a noite perderam tudo. Quem entendeu, diga amém. Sonhos, projetos, a empresa fechou, faculdade acabou. Simplesmente os sonhos foram abortados. Isso está acontecendo exatamente com aquele povo da região sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul. Perderam tudo e vão precisar recomeçar. Daniel era um jovem que talvez já tinha até planos para a faculdade que faria. Eu tenho um filho, meu filho Rafael mais velho, 20 anos de idade, atualmente já está cursando faculdade de psicologia. O sonho dele é ser um psicólogo. Minha filha Maria Clara, que faz 16 anos no próximo mês, mês 7 de julho, às vezes alterna, às vezes fala uma coisa, daqui a pouco fala outra coisa, né? Ainda não decidiu, mas tem sonhos. Daniel se viu preso num lugar, olhava para o lado, gente que ele não conhecia, dormia junto com pessoas que nem sabia de onde que vinha. E sabe qual é a primeira característica de Daniel? Ele não ficou revoltado com Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Não ficou revoltado com Deus. Daniel não se afastou de Deus. Daniel não abandonou a sua relação com Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Existem pessoas que, quando elas estão passando pelo período da provação, existem pessoas que, quando elas caem no leito de hospital, elas ficam revoltadas contra Deus. Deus não existe, Deus me deixou, Deus me abandonou. Existem pessoas que, quando elas perdem o emprego, elas ficam revoltadas contra Deus. Eu perdi o meu emprego, ganhava bem, sonhei em estar naquele lugar, de repente eu perdi o meu emprego. Existem pessoas que perderam bem material e ficaram revoltadas e saíram da presença de Deus porque perdeu algo. Daniel perdeu tudo, queridos. Daniel perdeu a sua casa, Daniel perdeu seus pais, Daniel perdeu a convivência que ele tinha com seus amigos. Ele perdeu tudo isso, mas ele se manteve fiel na presença de Deus. Sabe por que Daniel foi um homem honrado? Porque quando ele passou pela provação, ele permaneceu na presença do Senhor, servindo a Deus. Eu não sei se você está num momento de provação na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa: se mantenha fiel a Deus e você vai ser honrado pelo Senhor. Você vai viver a promessa do Senhor na tua vida. Você pode aplaudir a Ele por isso. Aleluia. Daniel foi honrado por Deus. Mas por que ele foi honrado por Deus? Primeiro, se manteve fiel a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não reclamou, não murmurou. Em segundo lugar,
Daniel, quando esteve naquele lugar, ele esteve num lugar de uma cultura totalmente diferente da cultura dele. Quem entendeu, diga amém. Você está num lugar de uma cultura diferente, é muito interessante. Ano passado, quando eu estive na África, eu estive num lugar com uma cultura totalmente diferente da nossa. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei na aldeia, eu cheguei de manhã, era cedo, né? Na verdade não no mesmo dia, mas no outro dia. E quando eu cheguei lá, o pastor falou assim para mim: pastor, o senhor quer comer mata-bicho? Eu falei: mata-bicho? Eu falei: eu acho que não, pastor. Se ele mata bicho, eu não sei se eu devo comer, né? Eu falei: não, eu acho que não. Porque na verdade eu nem sabia o que era mata-bicho. Depois eu descobri que mata-bicho é café da manhã. Eu falei: ah, mata-bicho é isso? Então eu quero sim. Mas é uma cultura diferente. Quem entendeu, diga amém. Eles comem coisas que nós não estamos acostumados a comer. Eles têm vocabulário, apesar de lá em Moçambique eles falarem português diferente do nosso, eles falam português, muitas palavras iguais à nossa, a cultura é diferente. Daniel estava num lugar de cultura diferente, alimentação diferente, costumes diferentes. Quem entendeu, diga amém. Ele estava num lugar que tinha outros deuses, ele estava num lugar que eram pessoas de uma cultura totalmente diferente da dele. E Daniel entendeu: eu estou aqui na Babilônia, só que a Babilônia não vai entrar dentro de mim. Posso ouvir amém, queridos? Eu estou no mundo, eu estou cercado de pessoas de cultura mundana, eu estou cercado de pessoas que não servem a Deus, mas eu vou permanecer fiel ao Senhor. É parecido com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Certamente você trabalha num lugar que tem outras pessoas, e essas outras pessoas que você convive são pessoas que não servem a Deus. Talvez na escola onde você estuda, ou na faculdade onde você estuda, você convive com pessoas que não têm compromisso com Deus, que falam diferente, que pensam diferente, que para eles é normal muitas coisas, mas você é diferente porque você vive uma vida de acordo com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Mas nós vivemos isso. Nós estamos numa época onde aquela noção liberal, progressista, ela tem tomado conta da sociedade. Uma das coisas que às vezes os meus filhos falam é que eu sou muito conservador. E na verdade não é que eu sou conservador, eu vivo de acordo com aquilo que a Bíblia fala que é normal. Posso ouvir um amém, queridos? Mas hoje em dia é normal um monte de coisas. Hoje em dia a televisão, a mídia, hoje em dia a novela, as séries que passam, a própria rede social, elas mostram um nível, um padrão de vida que não tem nada a ver com o padrão cristão. Daniel, quando esteve na Babilônia, ele fez exatamente o que Jesus ensinou muitos anos depois. Ele foi luz no meio das trevas, amém, queridos? Ele foi sal no mundo. O que Deus quer que você entenda nessa noite é que Ele te pôs naquele lugar onde você está, talvez lá onde você trabalha, talvez lá onde você estuda, talvez lá no meio dos seus amigos, ou até da tua família. Deus te pôs lá, não é para você ser mais um, é para você fazer a diferença, é para você ser o servo de Deus, é para você ser a mulher de Deus, e através da sua vida, eu creio que Jesus vai salvar vidas através de você, através do seu testemunho, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor, aleluias. Eu, pelo fato de ser pastor, a maioria das pessoas que eu convivo são pessoas que servem a Deus. Mas tem um grupo de amigos que a gente joga bola de quarta-feira, e já vai fazer mais de 10 anos que eu jogo bola com eles. E a maioria lá não são cristãos, não servem a Deus. Mas Deus não me colocou ali por acaso.
Quem entendeu, diga amém. Não é só um momento que eu vou descontrair, que eu vou jogar bola, dar risada. Sempre gostei de jogar bola, desde menino. Mas lá é interessante que quando acaba o jogo na quarta-feira, antes de ir embora, eles falam assim: pastor, você me chama de pastor, né? Pastor, faz uma oração por nós, traz uma palavra para nós. E sentam todos eles, mais de 20 rapazes, e eu vou e prego para eles e faço uma oração pela vida deles. Pregação rápida, né? Não fico lá pregando um montão, minutos. E não é muito raro acontecer no outro dia um deles me mandar mensagem: pastor, aquela palavra foi para mim. Ou então chorar enquanto estou pregando para eles. Por quê? Porque nós somos a diferença. Posso ouvir um amém, queridos? Deus não te colocou naquele lugar para você se misturar e ser igual, e falar igual, e pensar igual, e agir igual. Deus colocou Daniel naquele lugar da mesma forma que Ele me colocou, e colocou você em lugares para que através da nossa vida o nome de Jesus possa ser inserido, através do nosso testemunho, o nosso jeito de ser. O pastor joga com eles, mas não fala palavrão. O pastor joga com eles, mas não bate, não dá pancada em ninguém. O pastor está lá e faz a diferença. Deus quer que você faça a diferença onde você está, para que através da tua vida o nome dele seja exaltado e glorificado. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, aleluia. Por que Daniel foi honrado por Deus? Não se revoltou? Em segundo lugar, ele não deixou aquela cultura babilônica entrar em seu coração. Quem entendeu, diga amém. E em terceiro lugar, por que Daniel foi honrado por Deus, pastor? Porque Daniel tinha uma característica linda. Daniel, ele era um homem de oração. E eu acho interessante isso, porque Daniel foi um homem que lá na Babilônia Deus honrou a vida dele. Fala para o seu irmão lá: Deus vai honrar a tua vida. Amém. Deus colocou ele para ser governador. Ele governava lá, ele era uma referência na Babilônia, mesmo sendo estrangeiro. Então Daniel era alguém de agenda cheia. Daniel era alguém que, se fosse nos dias de hoje, andaria com um monte de assessor do teu lado. Daniel era alguém como se fosse um político hoje, de cargo grande, cargo alto. Alguém que o seu celular ia tocar o dia inteiro. Só que Daniel, ele separava no dia 3 momentos do dia. Ele parava o seu trabalho, ele fazia momentos de oração. Posso ouvir um amém, queridos? E às vezes eu me pego, esses dias que são mais corridos, olha que eu fico na obra, mas tem dias que eu acho assim: meu Deus, que correria, eu não consigo nem parar para fazer uma oração direito. Mas depois eu me pergunto: peraí, será mesmo que eu não consigo? Ou será que eu não estou organizando